Nesta aula nós vamos falar sobre os pigmentos da Prime, que é uma linha de pigmentos muito fácil da gente trabalhar. São pigmentos de alta cobertura, a maior carga pigmentária de pigmentos para micropigmentação que tem no mercado. Eles são tintas que são micronizadas. O que isso significa? Que para compor essas cores aqui castanho, por exemplo, as cores que tem aqui o preto, vermelho, o amarelo e o branco que estão dentro dessas tintas, as partículas foram micronizadas, elas foram estabilizadas com todas as moléculas do mesmo tamanho. Isso confere mais estabilidade para a tinta, que o que é? Ela durar mais tempo, tá? Então, eles têm uma cobertura soft, que dá mais espalhabilidade. É um pigmento assim de alto nível, é uma tinta de alto nível que tende a ter uma fixação maior. Todos esses pigmentos aqui, eu vou mostrar para vocês 4 cores que eu separei, que são as cores fundamentais para você trabalhar, que esse é o nosso objetivo, né? A gente identificar as temperaturas e encontrar as cores básicas daquela marca para a gente trabalhar. Então, esse primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Ágata 4.1. Vamos abrir aqui a tinta e ver que cor que predomina nela e a temperatura. A gente vê que tem um laranjinha e um vermelho dentro dele, mas ele tende a ser uma cor fria. Parece até mais puxa para um cinza, né? Ele traz uma tonalidade mais clara. Eu vou escrever aqui o nome para a gente não se perder. Que esse é o Ágata. Então, a gente vê que ele, de repente, substituiria lá o pH esverdeado da Ironworks, por exemplo. Ele é um frio mais claro, né? Agora, vamos ver um pigmento que também é claro, mas a gente já vê que ele não é frio, né? Ele tem aqui um amarelo, um vermelho, um laranja, bem forte. A gente vê, né, que a carga pigmentária já é alta, já abrindo o pigmento no papel. Esse aqui é a cor Topázio 6N. Existe toda uma estrutura de identificação dos pigmentos da Prime através dessas numerações. Não vou entrar tanto no mérito desses detalhes, eu acredito que vocês podem procurar o professor Léo Calheiros e o professor Sidney, os cursos deles, para de repente se aprofundar, mas eu vou mostrar para vocês o quanto é simples. Com essas 4 cores vocês podem fazer tudo, todos os procedimentos, vai ficar bem fácil mesmo vocês entenderem. Eu tenho aqui o Granada 3.26. Vamos ver que vocês vão lembrar aqui que parece esse pigmento aqui, ó. Esse aqui, vamos escrever aqui, é o Granada. É muito gostoso quando você aprende a identificar a temperatura dos pigmentos e quais são os fundamentos, as cores predominantes. É uma delícia, porque você fica muito livre, né? Não importa a explicação que a marca der, você consegue entender muito fácil o que você tem que fazer, que cor que você tem que misturar. Você só precisa ter acesso aos pigmentos antes, né? Caso você queira trocar de marca. Aqui, ó. Se você assistiu a primeira aula desse módulo, que é a aula onde eu ensino pelos pigmentos da Ironworks, esse aqui é o diamante negro. Você vai ver o quanto simples é você identificar os pigmentos que você precisa trabalhar. E aqui eu tenho 4 cores e com essas 4 cores eu faço todo mundo. Olha que legal. Eu tenho aqui o Ágata, que é uma cor clara, fria. Eu tenho o Topázio, que ele é uma cor quente.
Por que ele é uma cor quente? Porque ele predomina o vermelho e o amarelo. Por que esse aqui é uma cor fria? Porque ele predomina o preto e o amarelo. Vamos lembrar que quando predomina o preto é frio e quando predomina o vermelho é quente. Tanto aqui quanto aqui a gente tem pigmentos amarelos misturados. Só que lembra que o que vai definir a temperatura é a cor que vem junto com ele. Então esse tem amarelo, mas tem o vermelho junto, então ele é quente. Esse tem o amarelo, mas tem o preto junto, então é frio. E aqui, qual é o fundamento que a gente tem nessa cor? Tá muito fácil identificar que é o vermelho, certo? Então esse é um pigmento quente. E aqui, qual é o fundamento que a gente tem? A cor mais forte que a gente tem é o preto. Então a gente tem aqui um pigmento frio. Eu vou lembrar para vocês que, pela definição da marca, quando tem o N, é um pigmento neutro. Teoricamente, o neutro você pode aplicar sozinho. Eu poderia aplicar esse sozinho, eu poderia aplicar este sozinho. Por que eu estou identificando como quente e como frio? Porque eu quero que o objetivo maior de vocês seja aprender a identificar se predomina o preto ou o vermelho. Se você vai aplicar sozinho ou se você vai aplicar misturado, se você vai amornar, essa é uma decisão sua, ok? Eu prefiro misturar e aquecer eles, tá? Em vez de procurar encontrar qual é o pigmento que eu posso usar sozinho, é mais gostoso a gente misturar e criar as cores que a gente precisa. Então a gente tem aqui, vamos lembrar lá da nossa primeira aula, eu tenho uma cliente loira, eu vou usar um castanho claro. Lembra que a gente não tá falando de nome da tinta, ok? Eu tenho aqui um castanho claro com base quente, eu tenho aqui um castanho claro com base esverdeada, eu tenho um castanho escuro com base vermelha, eu tenho um castanho escuro com base preta. Se eu tenho uma cliente loira e ela tem os fios muito claros, chega a ser branco de tão claro, eu vou usar um castanho claro amornado com um pigmento frio. Então eu vou usar o topázio amornado com ágata. Mas eu tenho uma cliente que ela é loira, mas os fios dela são castanhos, então eu não vou amornar com ágata, porque ele vai ficar muito claro. Eu vou amornar com qual? Com o diamante negro, porque ele é o meu pigmento de fundamento preto. Eu vou amornar, só que ele é frio, então eu vou amornar esses dois. Mas eu tenho uma cliente que ela é castanha, mas os fios são claros. Eu vou usar o diamante negro amornado com o topázio. Eu tenho um frio com um quente. Ah, não, eu tenho uma cliente que ela é castanha com os fios escuros, pele mais escura, pele mais morena, fios escuros com a pele mais morena. Eu vou usar o diamante negro amornado com granada. Por quê? Porque eu aqueço e mantenho a intensidade da cor. Tá vendo como é simples? Quando a gente conhece, a gente sabe aqui, ó, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu acho que umas 10, 12 cores da Prime. Com 4 eu consigo atender todo mundo. Mas agora eu vou abrir para vocês duas outras cores fundamentais que você vai usar como modificadores, ok? Então eu tenho aqui um pigmento chamado âmbar. E o âmbar, ele tem um fundamento amarelo, bem amarelo, muito mais amarelo do que o topázio. Âmbar, ele tem uma definição aqui, 5.3. E mais um que eu tenho, que é o citrino, 4.62, que é o que você pode usar também como modificador e neutralização também. Olha só como ele é bem laranja, né? Ele deve ser uma mistura de vermelho com laranja. Vou colocar aqui o citrino. 4.62. Então aqui eu tenho os castanhos principais para trabalhar com todas as cores, com todas as clientes. E eu tenho aqui uma base amarela e uma base vermelho. Dá pra gente chamar isso aqui de vermelho alaranjado, né? Você concorda comigo? Que dá pra chamar de vermelho alaranjado. O vermelho alaranjado, ele tem mais poder de neutralização do que só o laranja. E eu gosto de usar uma base mais vermelha para amornar do que uma base laranja.
Quando a gente está falando aqui dos pigmentos da Prime, o citrino entra perfeitamente nessa definição. Tanto que os pigmentos da Prime foram criados pelo professor Léo Calheiros e o professor Sidney, que são meus grandes mestres de colorimetria, eles que começaram a me ensinar e fazer eu entender todo o conceito, e eles criaram aqui tanto um pigmento de qualidade técnica em relação à aplicação e fixação, quanto de um pigmento de cores fáceis de trabalhar. Tanto que o fabricante Ironworks, que é uma das marcas que eu mais gosto de ensinar colorimetria, então a Prime entra nesse quesito perfeitamente. Quando a gente fala de composição, a gente tem uma mistura aqui, tá? De orgânicos e inorgânicos. A Prime é uma marca mista. Então lembra que quando eu explico para vocês sobre a gente ter uma fixação maior ou menor, a gente não tá falando só de orgânicos e inorgânicos, a gente tá falando do que tem aqui dentro da tinta, que vai ajudar. Então o fato dos pigmentos serem micronizados, isso faz estabilidade. Eles terem uma superfície soft faz com que seja mais macio para a pele absorver, sem ter tanta agressão. Mesmo eles sendo mistos, né? Que a gente sabe que os inorgânicos, eles têm mais pontas. Então, eles são mistos, eles têm orgânicos e inorgânicos. Mas vale lembrar que essa tinta tem uma carga pigmentária altíssima. Eu acredito que seja em torno de 30%. Isso faz com que a gente tenha a maior carga pigmentária do mercado e às vezes você não quer uma carga pigmentária tão alta, porque você vai fazer uma técnica, sei lá, de shadow, por exemplo, que você quer mais um esfumadinho, você não quer tanta intensidade, você pode usar esse aqui que é o diluente, ó. O diluente, que se chama Diamante 000, ele é só o solvente. Você pode aplicar no batoque, vamos supor, eu vou usar o diamante negro, só que eu não quero uma carga pigmentária tão alta. Eu quero fazer uma shadow mais suave. Coloco 1, 2 gotinhas aqui do diluente, já vai ser o suficiente para a gente diminuir um pouquinho essa carga pigmentária.